Olá amigos, estamos de volta com o nosso curso Conhecimentos Bancários 2020. Estamos agora em nossa aula de número 17, onde falaremos sobre Caixa Econômica Federal. Bom, lembrando, para contextualizar o que estamos fazendo, nós falamos sobre as instituições financeiras captadoras de depósito à vista livremente movimentáveis. Lembra? Então, nós falamos dessas instituições e aí falamos de bancos múltiplos, depois falamos para você que Caixa Econômica tecnicamente não é banco, embora seja considerada como tal. Falamos sobre caixas econômicas, definimos caixas econômicas na aula passada. Nesta aula, a gente fala de Caixa Econômica Federal, a única caixa econômica existente atualmente. Então nós vamos trabalhar com alguns tópicos aí, tá? Criada pelo Império para incentivar a poupança. Só pela aula anterior, em que você percebeu a função de uma caixa econômica e o que diferencia uma caixa econômica de um banco, né? Aí você já percebe que a Caixa Econômica Federal, ela herdou, digamos assim, essa função aí de incentivar a poupança, principalmente a poupança as pequenas poupanças, a poupança do menos favorecido, daquele agente superavitário. Entenda. Menos favorecido, pessoas de baixa renda, ok? Mas que é um agente superavitário. Ele conseguiu, do pouco que ganha, digamos assim, ele conseguiu guardar alguma coisa, desculpem, e ele vai depositar em poupança. Então, a gente fala poupança de uma forma geral, depois explicaremos melhor isso aí quando falarmos de produtos bancários, tá? Então, se ele é agente superavitário, se ele conseguiu economizar, se ele conseguiu gastar menos do que ganhou, ok? Então ele teve um superávit e, portanto, ele é agente superavitário. Cuidado com essa pegadinha em concurso público, tá? Não deixa de ser agente superavitário. O fato de ter uma renda pequena não quer dizer que não possa ser agente superavitário. Para ser superavitário, basta que ganhe mais do que gasta, entendeu? Basta que arrecada mais do que gasta. Ou, melhor dizendo, basta que não gaste todo o dinheiro que recebeu. Neste caso, terá um superávit. Quando acontece o contrário, quando a pessoa gasta mais do que ganha, ele tem um déficit, tudo bem? E aí, ele é um agente deficitário, tudo bem? Ok, então não deixam de ser agentes superavitários. Mas as caixas econômicas, como vimos na aula passada, elas captavam desses agentes superavitários, mas que faziam suas pequenas poupanças. A Caixa Econômica herdou isso, embora hoje seja considerada, funcione, melhor dizendo, como um banco múltiplo e arrecada não só de pessoas de baixa renda, mas qualquer brasileiro pode ter uma conta corrente e pode ter conta de poupança na Caixa Econômica Federal, tudo bem? Lembrando que a gente não está aqui fazendo nenhuma propaganda, tá, pessoal? Isso aqui é um curso de conhecimentos bancários e a Caixa Econômica Federal, assim como falaremos de Banco do Brasil, tal, dos bancos públicos, eles têm um papel muito importante dentro do sistema financeiro nacional e são informações que interessam a você que vai fazer concurso na área bancária, tudo bem? Bom, esse segundo tópico aí atualmente empresa pública em mãos do governo federal. Aí você deve estar se perguntando, professor, mas isso aqui é óbvio. É óbvio, mas não é tão óbvio assim, tá? Eu vou deixar para discutir esse tópico depois, que a gente vai falar sobre na próxima aula, sobre os tópicos atuais em relação à Caixa Econômica Federal, especialmente Caixa Econômica Federal, tá? Nova lei, a Lei 13.303, que influenciou bastante aí, a gente vai falar sobre isso. Ameaças, vou colocar entre aspas aqui, tá? Ameaças de privatização, ok? No atual governo federal, a gente tem a política, pelo menos as falas de autoridades do governo federal falam muito em enxugar o Estado, e aí sindicalistas, a população imaginou, não sei, percebeu, melhor dizendo, que uma certa ameaça de privatização em relação aos novos acontecimentos envolvendo aí
as empresas públicas no Brasil. Então a gente vai falar sobre isso depois, tá? Ok? Não é nenhuma posição política aqui, eu volto a dizer que o nosso curso ele é técnico, mas existem alguns fenômenos, alguns eventos dentro da área bancária, da área econômica, etc., que não tem como não mexer com o lado político, mas a gente não está tomando partido de nenhum lado, por favor, isso aqui é um curso técnico, tudo bem? Mas vamos lá. Aí, esse tópico aí a gente prefere falar mais tarde. Ok. O terceiro tópico que a gente coloca aí é executora de políticas e programas sociais do governo, tais como FGTS, PIS e Bolsa Família. Cuidado aqui, bom, em relação à Caixa Econômica executar essas políticas sociais do governo, essas transferências diretas do governo para famílias de baixa renda também, em relação a isso aí, vocês já não têm dúvida, vocês já perceberam o papel da Caixa Econômica Federal desde o que nós falamos na aula passada. O que eu quero que você tenha cuidado é com as pegadinhas de concurso público. Por exemplo, a Caixa Econômica paga o PIS/PASEP. Cuidado com isso aí, tá? PIS ficou para a Caixa Econômica, Programa de Integração Social, Caixa Econômica, e o PASEP com o Banco do Brasil. Embora os dois, a gente vai falar melhor sobre eles mais tarde no curso, embora os dois tenham os mesmos princípios, os dois, tanto o PIS quanto o PASEP, têm a mesma estrutura, ok? É preciso entender que o PIS ficou com a Caixa Econômica Federal e o PASEP com o Banco do Brasil. PIS e PASEP são pagos segundo alguns critérios que serão tratados mais tarde aqui. Mas cuidado, Caixa Econômica não paga PASEP, tá? Caixa Econômica não paga PASEP, Caixa Econômica paga PIS. Embora seja comum chamar o programa de PIS/PASEP. PIS/PASEP, justamente por terem os mesmos princípios, tá? PIS/PASEP, mas na verdade PIS é com a Caixa Econômica e PASEP com o Banco do Brasil, tudo bem? Só para lembrar aí, para vocês não se confundirem quando forem tratar disso em prova. Bom, um quarto tópico aqui, monopólio das operações de penhor civil, ok? Eu vou falar sobre o quinto tópico também, monopólio das loterias federais. Isso é importante. Esses dois monopólios são importantes. Apenas a Caixa Econômica pode trabalhar com o penhor civil, falaremos sobre ele dentro de alguns segundos, e apenas a Caixa Econômica pode trabalhar com as loterias federais. Isso é interessante porque, embora já tenha inclusive projeto de lei de alguns deputados no Congresso tentando quebrar esse monopólio, e talvez seja até interessante realmente para o sistema financeiro a quebra desse monopólio. Estou falando aqui do monopólio do penhor civil, tá? Ok? Mas é preciso entender que mesmo as atualizações mais recentes aí dos estatutos da Caixa Econômica Federal, ainda se preservou esse monopólio, tá? Esse monopólio continua preservado. Professor, mas você está falando de estatutos? Não seria determinado isso em lei, em decreto? Falaremos mais sobre isso mais tarde. Entenda apenas o seguinte, que esses dois monopólios continuam. Professor, eu não sei o que é um monopólio, tá? O monopólio, ele é o tipo de mercado em que existe um único ofertante daquele produto, tá? Então, o mercado de loterias federais, só a Caixa Econômica oferta, então ela é monopolista, ela monopoliza isso aí. Penhor civil, somente a Caixa Econômica, tudo bem? Mas o que é mesmo penhor civil? A gente chegou a falar na aula passada, tá? A palavra civil é para você não confundir com o penhor, que é utilizado aí na área jurídica, que não cabe a gente tratar aqui agora, tá? Mas a penhora de bens de forma jurídica determinada pela justiça, etc, etc. A gente está falando do penhor civil, aquele ato de deixar um bem, uma joia, um relógio, um bem móvel como garantia de um empréstimo.
a Caixa Econômica, não todas as agências, mas ainda pratica isso nos dias de hoje, tá? O penhor civil. E isso era muito comum no Brasil. E talvez até pela questão de hoje ser monopólio. Ah, professor, então antes não era? Não, não era. Nós falamos na aula passada que havia várias caixas econômicas no Brasil, ok? Várias caixas econômicas no Brasil. A Caixa Econômica Federal, ela apenas é uma, digamos assim, herança, vamos abrir aspas aqui, uma herança de todo esse movimento de caixas econômicas que foram, inclusive, fechadas pelo governo federal, e o governo federal tendenciou para a existência de uma única caixa econômica, tá? Bom, quem adquiriu o meu livro, a 4ª edição do meu livro Conhecimentos Bancários e Políticas Econômicas, a 4ª edição, que vai ser lançada no início de janeiro, primeira semana. Professor, eu estou esperando essa 4ª edição há muito tempo, o que aconteceu com ela? É porque, gente, tantas mudanças nesse ano de 2020, houve uma reviravolta em conhecimentos bancários, ok? Muita novidade no sistema financeiro nacional. Eu preferi deixar essa 4ª edição para ser lançada na primeira semana, é promessa, hein, de 2021, que a gente vai contemplar todas as mudanças aí do ano. E lá você vai ver esse histórico aí da Caixa Econômica Federal, tá? Ah, a Caixa Econômica Federal está fazendo 160 anos, ok? Mas como? Será que sempre foi assim? São 160 anos de Caixa Econômica Federal na estrutura como ela é hoje, como ela era antes, ok? Então é interessante, se você se interessa em se aprofundar mais nisso aí, até porque você pode ter concurso público com redações, etc. Aí você pode ver o nosso livro aí, tudo bem? Bom, e monopólio das loterias federais também continua. E aqui no 6º tópico, durante a epidemia de Covid-19, a Caixa Econômica Federal foi um dos agentes pagadores do BEM, o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda, dentro do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, Lei 14.020. Tá? Eu coloquei esse tópico aqui para quem deseja se aprofundar. Tem gente que assiste o nosso curso, que é um curso para ensino médio, para concursos bancários, mas tem gente que assiste o nosso curso como base para concurso de nível superior, como Banco Central do Brasil, CVM, BNDES e assim por diante. Então, para o pessoal que quer se aprofundar mais para esses concursos de nível superior, eu sugiro que preste atenção a esse tópico 6 aqui. Lembrando que esse bem, essa complementação que o governo federal fez para evitar demissões durante o Covid-19, essa crise aí de saúde pública e até financeira que estamos vivenciando, o governo criou o BEM, que não é pago apenas pela Caixa Econômica Federal, também pelo Banco do Brasil, ok? Mas isso aí é para quem quer se aprofundar mais, eu sugiro que dê uma olhada aí. Para quem vai fazer concurso de ensino médio, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banestes, Banrisul, ok? É suficiente entender que a Caixa Econômica Federal, cumprindo seu papel no governo federal, no sistema financeiro, de justamente transferir essas ajudas do governo federal, a Caixa Econômica Federal, ela foi agente pagador do BEM, ok? Do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, ok? Aí, o que nós vamos fazer? Na próxima aula, aí sim, essa aula foi uma preparação para a próxima que é muito interessante. Nós vamos falar sobre os tópicos atuais em relação à Caixa Econômica Federal. O que aconteceu nos últimos 3 anos? O que aconteceu nos últimos, melhor dizendo, nos últimos 4 anos? E nesse ano de 2020? Como está a Caixa Econômica Federal hoje, dentro do sistema financeiro nacional? Então, eu aguardo você em nossa próxima aula para estudar os tópicos atuais sobre a CEF. Até lá!